Meus amigos, agora vamos tratar do crime de perseguição ou stalking. Veja bem, esse crime está previsto lá no 147A. Olha o sentido, perseguir alguém, vejam bem a palavra, reiteradamente e por qualquer meio, então não importa o meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. Meios, como que eu vou fazer? Ameaçando a integridade física ou psicológica. Então isso é um tipo de perseguição. Outro tipo de perseguição, restringindo-lhe a capacidade de locomoção. Ou, uma figura mais aberta agora, de qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Vejam bem, essa situação, essa figura por último, mais aberta, é a que mais acontece, senhores. Né? Quando nós estamos diante de alguns términos de relacionamento, o cidadão inconformado começa a mandar mensagem para a mulher de forma reiterada, né? E aquela mensagem ela não para e vem com um tom de agressividade, etc. Isso tira a liberdade. Isso atua na esfera de privacidade daquela pessoa. Por isso esse fato foi criminalizado, porque isso tem acontecido com constância, né? E uma forma de resolver isso realmente era dar um tratamento criminoso ao fato. Perfeito? Então vejam bem, perseguir está no sentido de quê? De insistir, de obsediar. É um comportamento que vai se repetindo. Veja bem, olha a repetição no que diz respeito à pessoa da vítima. Então, é como se o indivíduo, o autor desse crime, ele fosse um caçador e estivesse atrás realmente da vítima, que é a caça. Perfeito? Então, para existir o crime, é porque eu tenho uma conduta reiterada, habitual. Está acontecendo direto, não é uma única conduta. Não é o cidadão que terminou o fato, mandou uma mensagem, duas mensagens, mesmo que de forma inconveniente, mas isso não configura o delito. O que configura o delito é exatamente a reiteração da conduta, a habitualidade da conduta. E a doutrina não definiu quantas, nem a legislação, quantas vezes que gera essa reiteração, essa habitualidade, né? Mas a doutrina está se firmando no sentido de verificar o caso concreto, observar o que está acontecendo ali. Então, senhores, o crime de perseguição é uma espécie de terrorismo psicológico. O autor vai criar, vai gerar na vítima uma ansiedade, um medo, uma angústia. A vítima começa a se isolar, porque ela não sabe, ela não tem certeza de quando que vai ser o próximo ato de perseguição. Então isso abala realmente aquela vítima de forma psicológica. E ela acaba por várias vezes a não conseguir nem exercer as suas atividades habituais. Ok? Bom, se é um delito habitual, ele vai se consumando quando aquela prática vai se reiterando. Perfeito? Então, aqui, vem acontecendo as ameaças, a integridade física, as ameaças psicológicas, né? A vítima vem sendo restringida na possibilidade dela se comover, já não é qualquer lugar que ela pode ir, né? O cidadão vai invadindo a sua esfera de liberdade. Então, isso vai acontecendo de forma reiterada, o fato vai se consumando. Bom, no parágrafo 1º desse artigo, existe uma causa de aumento de pena, né? E aí fala que quando essa perseguição ela é levada a efeito contra criança, adolescente ou idoso, né? E o agente conhece a idade da vítima, a pena é aumentada. Por quê? Porque essas pessoas têm maior vulnerabilidade, ok? Outra situação que gera um aumento de pena: se essa perseguição for levada a efeito
contra a mulher por condição ou razão de sexo feminino, e aí a gente volta lá naquele artigo, naquele conceito que está lá no parágrafo 2º-A do 121, né? Através de violência doméstica ou familiar, ou o menosprezo ou discriminação à condição da mulher, isso também gera aumento de pena. E veja bem, a pena é aumentada da metade. Bom, quando essa perseguição é levada a efeito através do concurso de 2 ou mais pessoas, ou inclusive é feito o emprego de arma, qualquer arma, própria ou imprópria. O legislador não especificou aqui que só seria o caso de arma de fogo. Não, aqui é qualquer arma. Por quê? Porque isso gera mais temor à vítima, né? Mais pessoas, mais autores ou uso de arma. Então isso gera um temor muito maior. Veja bem, o legislador traz a questão do concurso de crimes. Lá no parágrafo 2º, fala assim, ó, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Por conta daquela perseguição, a pessoa teve a saúde dela afetada e isso é lesão corporal. Tem 2 artigos para ela responder, né? A perseguição e a lesão corporal sofrida. E a ação penal, senhores? Somente se procede mediante representação. Se o legislador falou que é necessária a representação, é porque eu estou diante de uma ação penal pública condicionada à representação do ofendido, ok? Então, o ofendido tem que ir lá representar. A competência vai para o juizado especial criminal. Por quê? Por causa da pena do caput do artigo, né? Até 2 anos, perfeito? Então é infração penal de menor potencial ofensivo. Se eu tiver as outras implementações, o aumento de pena, etc., ele sai da competência do juizado especial criminal. Violência psicológica contra a mulher é o crime previsto no 147b. Olha só, senhores, causar, vejam bem, dano emocional à mulher. Então aqui o legislador ele já não traz mais aquele comportamento reiterado, mas já pede o dano emocional. Então causar dano emocional à mulher ou seja, esse dano está prejudicando, perturbando o pleno desenvolvimento dessa mulher. Ou esse dano visa degradar, controlar as ações da mulher, comportamento, crença, decisões, através de quê? Através de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, não pode ir e tal, ou qualquer outro meio, ou seja, de uma forma mais ampla, mais aberta, qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou à sua capacidade de autodeterminação. Autodeterminação é quando eu compreendo uma coisa e me decido a fazer ou a tomar determinado comportamento. Se eu tiro essa capacidade de autodeterminação, é porque eu realmente, né, nesse caso da mulher aí, eu estou falando de uma violência psicológica. Reclusão de 6 a 2 anos, se a conduta não constitui um crime mais grave. Bom, a Lei 11.340 já define o que é violência psicológica contra a mulher, lá no artigo 7º, né? Então, poderia, antes de tal crime, né, o que se fazia antes de existir o crime de violência psicológica contra a mulher? O fato era levado à lesão corporal, né? Por quê? Porque constatava-se o dano à saúde, né? À normalidade do funcionamento do corpo, né? E conjugava isso com a Lei Maria da Penha lá na violência psicológica. Perfeito? Agora, meus amigos, esse tipo penal, aliás, da forma que existia na lesão corporal com dano à saúde e usando a Lei Maria da Penha, não precisava do dano à saúde, né?
Então, tinha um maior âmbito de incidência. Agora, a lei atual, o 147B, ele já pede a constatação desse dano à saúde, tá? Sujeito ativo pode ser até qualquer pessoa, mas a vítima tem que ser a mulher, sujeito passivo. Perfeito? Bom, esse dano emocional, né, tem que prejudicar o pleno desenvolvimento. Então vejam bem, eu tenho que fazer o link da ação com o resultado. Qual foi o resultado danoso? Aí eu coloquei um exemplo aí, ó. O companheiro impõe a regra que a mulher só pode exercer a atividade profissional em casa, não pode sair de casa. Isso aí prejudicou, obviamente, o desenvolvimento dela. Então ela não pôde se desenvolver na profissão em decorrência dessa limitação. Tratamentos pejorativos, né? Tratamento pejorativo, o homem fazendo aquela pressão psicológica em cima da mulher e tal, isso causa dano emocional. Qual foi a constatação do dano? A autoestima da mulher. Então tirou dela essa capacidade de ter a autoestima elevada. Dano emocional que visa a degradar, controlar ações, comportamento, crença. Então, controlar é aquela pessoa que demonstra ter poder realmente sobre a vítima, né? Então, os meios, quais são os meios para praticar essa violência doméstica e familiar? Por exemplo, ameaça, né? Eu faço a promessa de causar algo ruim, o constrangimento, né? Deixo a vítima, por exemplo, envergonhada em frente aos colegas de trabalho. A humilhação rebaixa a vítima, afeta a autoestima. Manipulação, né? Usa artifício para modificar a vontade da pessoa. Isolamento, afasta a vítima do convívio social, não permite, inclusive, que a vítima visite os seus próprios familiares. Chantagem, que é uma ameaça condicional. Ridicularização, zomba daquela pessoa. Limitação do direito de ir e vir, proíbe alguns deslocamentos. Isso tudo está no âmbito da violência psicológica contra a mulher.